nós celebramos neste domingo a festa do batismo de Jesus. E com esta celebração, com esta festa, nós concluímos o tempo do Natal. Então, a partir de amanhã, nós iremos iniciar a primeira parte do tempo comum na liturgia da igreja. Essa primeira parte do tempo comum que vai até a terça-feira de carnaval. E aí depois começa a quaresma, aí vem a Páscoa. Terminando o tempo da Páscoa, nós retomamos o tempo comum, que é a segunda parte, que vai até o domingo de Cristo Rei do Universo. Então, o batismo de Jesus marca o início da sua atividade pública, da sua missão. E as leituras proclamadas nessa celebração anunciam, falam de um plano salvador de Deus. Em Jesus, Deus feito homem. A salvação é oferecida gratuitamente a todos os homens e mulheres. A primeira leitura, o trecho da profecia de Isaías, anuncia um misterioso servo, escolhido por Deus e enviado aos homens e mulheres para instaurar um mundo de justiça e de paz sem fim. Investido do Espírito de Deus, ele concretizará essa missão. Essa figura misteriosa do servo evidencia a figura de Jesus. Ele é esse eleito de Deus, que recebeu a plenitude do Espírito, que veio ao encontro dos homens e mulheres, com a missão de trazer a justiça e a paz, que sofreu e morreu para ser fiel a essa missão que o Pai lhe confiou. Este servo, este eleito, é também cada um de nós que foi batizado. Portanto, a história do servo mostra-nos desde já que Deus atua através de instrumentos a quem Ele confia a transformação do mundo e a libertação dos homens e mulheres. E cada batizado é um instrumento de Deus na renovação e transformação do mundo. Cada uma que está aqui, deve se perguntar, deve refletir assim, se questionar. Eu tenho consciência que pelo batismo eu sou instrumento de Deus na renovação e na transformação do mundo. Que Deus quer que eu seja luz desse mundo, instrumento de libertação. Que Deus quer que eu não desanime, que eu não sossegue enquanto a justiça não se estabelecer nesta terra. E é isso que diz o texto, né? O eleito, o servo, não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Eu te chamei para a justiça. Então nós, como batizados, temos que refletir nisso. Eu tenho consciência dessa minha missão, que eu sou instrumento de Deus para mudar esse mundo, para tornar esse mundo mais fraterno, mais justo. E é importante nós entendermos o que é justiça segundo a Bíblia. Eu te chamei para a justiça. Nós não podemos ficar sossegados enquanto a justiça não se estabelecer. Mas que justiça? Muitas vezes nós entendemos a justiça no sentido de punição. E a justiça na Bíblia está ligada a direitos, a questão social. Então justiça, fazer justiça é promover a justiça social, é promover os direitos humanos, é permitir que todos tenham acesso à moradia, à terra, ao trabalho.
Isso é a justiça. E é dessa justiça que Jesus vai dizer no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, que nós devemos ter sede e fome. Bem-aventurados os que têm fome e sede dessa justiça. E nessa pandemia, justiça é também permitir que todos sejam vacinados. Chega de patinação, de lerdeza em relação à vacina. O povo precisa ser vacinado já. É preciso realmente ter uma política de enfrentamento da pandemia, um plano de vacinação realmente o quanto antes, urgentemente. Já somos mais de 200 mil mortos, isso clama aos céus. E, infelizmente, há muitas pessoas se colocando contra a vacinação. Ontem, ou antes de ontem, se não me engano, o bispo de Garanhuns, Pernambuco, fez um áudio falando sobre a questão da vacinação. E o que ele disse serve para todos nós. Ele diz assim: é pecado grave se colocar contra a vacinação. Se a ciência já provou, já tem aprovação de epidemiologistas, de infectologistas, já está aprovada a vacina, por que nós não vamos tomar? O Papa Francisco ontem disse que semana que vem ele vai tomar a vacina. E o Papa diz assim: há um negacionismo suicida daqueles que se opõem a este remédio contra a vacina. E o Papa vai dizer: eu não consigo explicar por que esse negacionismo. E aí o Papa completa: do ponto de vista ético, todos devem ser vacinados, porque você não só põe em risco a sua saúde, a sua vida, mas também a dos outros. Por isso nós temos que realmente assumir a vacina. Ela tem que chegar a todos, todos devem ser vacinados, e o quanto antes. E nós, como cidadãos, como sociedade, temos que pressionar, cobrar do governo isso. Nós não podemos ficar quietos, continuar aceitando esse desgoverno que está em nosso país. Quer dizer, não vamos ter mais ajuda emergencial. Quantas pessoas que vão ficar prejudicadas? Aí alguém pode dizer assim: ah, padre, mas essa ajuda emergencial aí, tem gente se aproveitando dela, tem gente que não precisa. Tudo bem, então que haja fiscalização, que haja um controle, mas que ela é necessária para muita gente, sim. Ela vai fazer falta, muita gente vai passar fome. Então é necessário, sim. Nós não podemos continuar permitindo que o nosso governo seja negacionista em relação à ciência, em relação aos males desta pandemia. Precisamos botar um fim a tudo isso. Então isso também é fazer justiça, gente. Isso é fazer justiça. O Evangelho apresenta a concretização da promessa profética do batismo de Jesus no Rio Jordão. É o início do Evangelho de Marcos, que meditaremos este ano. O primeiro acontecimento que o evangelista Marcos narra é o batismo de Jesus. Marcos desejava mostrar aos que se preparavam ao batismo quem é Jesus e qual a sua missão. O texto narra o testemunho de João e o testemunho do próprio Deus. Jesus é o servo enviado por Deus, sobre quem repousa o Espírito, e cuja missão é realizar a libertação dos homens e mulheres. Jesus é nosso libertador. E é uma libertação total que ele veio trazer, uma libertação plena à pessoa toda e todas as pessoas. Como Moisés, ao sair das águas do Mar Vermelho, recebeu a força divina para guiar os israelitas através do deserto até a terra prometida. Assim Jesus, ao sair da água, também recebe o Espírito
e junto com todos os seres humanos pecadores, começa a caminhada em direção à liberdade. Jesus necessitava de um batismo cujo significado primordial estava ligado à penitência, ao perdão dos pecados, à mudança de vida. Jesus necessitava deste batismo de João. Ao receber este batismo da penitência e de perdão dos pecados, do qual não precisava, porque ele não conheceu o pecado, Jesus quis solidarizar-se com o ser humano pecador, identificar-se com ele, e com ele iniciar a caminhada que conduz à liberdade, à vida nova. Então o batismo de Jesus é um batismo de solidariedade com a humanidade pecadora que ele veio salvar, libertar e redimir. Eu vos batizo com água, diz João Batista, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Batizar com o Espírito Santo significa comunicar às pessoas uma vida nova, transformando-as em novas criaturas. Batismo do Espírito Santo para nos inserir numa dinâmica de vida nova, a vida no Espírito. O batismo é um novo nascimento. Nascimento para a vida de filho e filha de Deus. Para a vida da comunidade de fé, para a vida da igreja. Por isso é importante no batismo nós nos revestirmos do ser humano novo, nos despojarmos do ser humano velho, marcado pelo pecado, e nos revestirmos do ser humano novo, transformados pela justiça de Deus, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Jesus, ao sair das águas, veio uma voz e o revelou como Filho amado de Deus. O próprio Deus, essa voz que veio do céu é o próprio Deus que manifesta, que declara Jesus como seu Filho amado. Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Jesus é o Filho amado de Deus Pai, é o ungido de Deus que nós devemos acolher, que nós devemos seguir como discípulos e discípulas, que nós devemos ouvir. Precisamos dar crédito, colocar fé em Jesus Cristo, escutar o que Ele nos fala. Nós escutamos tanta bobagem, damos crédito a tantas besteiras que a gente ouve por aí, a tantos fake news, e muitas vezes não ouvimos a voz de Jesus que nos fala pela sua palavra, pelos seus ensinamentos. Ele que nos fala através da igreja, da comunidade de fé. Ele que nos fala através dos fatos e dos acontecimentos da vida. O batismo de Jesus é o momento favorável para pensar e refletir sobre o nosso batismo e nossos compromissos cristãos. Devemos redescobrir a grandeza e a exigência da vocação batismal. E a grande novidade que o batismo traz é que todos nós temos a responsabilidade, como discípulos missionários, de anunciar Jesus Cristo ao mundo, de testemunhar o projeto de Jesus Cristo no mundo, projeto de vida, de justiça, de amor. Por isso eu convido cada um agora neste momento, em pensamento, cada uma, mergulhar sua cabeça na fonte batismal e refletir: eu sou batizado, eu sou cristão, eu sou seguidor de Jesus, eu devo viver como tal. As minhas atitudes, o meu comportamento, a minha vida no dia a dia deve ser um reflexo do meu batismo.
Eu devo viver de maneira coerente a minha fé batismal. Por isso, em pensamento, cada um mergulhe sua cabeça na fonte batismal.